O som de uma porta batendo ecoa pela sala vazia. O ar está frio, e a tigela de comida vazia no canto do abrigo é um sinal claro. O desespero é real. Rex, um cachorro de pelagem escura e olhos tristes, está no canto da sua cela. O som de seus passos ecoa nas paredes, mas ninguém o escuta. O medo o consome. Seus olhos olham fixamente para a porta, como se esperasse um milagre. Mas o que resta para um animal deixado para trás, ignorado pelo mundo? As lembranças de um passado cheio de carinho se misturam com a dor de sua realidade presente. Ele se deita, tentando se confortar, mas a solidão é imensa. O tempo passa sem esperança. Uma leve movimentação na porta. Um suspiro. Rex ergue a cabeça. Será que alguém finalmente vem? O silêncio do abrigo é quebrado apenas pelos sons distantes de outros animais. Rex, com seus olhos cansados, observa a porta, e a esperança se esvai aos poucos. Ele sente que está perdendo o controle da sua sanidade. Cada minuto parece uma eternidade, e a sensação de abandono é esmagadora. Seus olhos se fecham por um momento. Mas a lembrança de um passado feliz o faz levantar a cabeça novamente. Era quando ele corria nos campos, ao lado de uma criança sorrindo, seu pelo brilhando ao sol. Mas agora, tudo isso parece distante, como se não fosse real. Ele tenta, mas não consegue afastar a sensação de que ninguém virá. O desespero cresce, mas a frágil chama da esperança ainda persiste. O que será dele? O som de passos se aproxima, e o coração de Rex acelera. Ele levanta, suas patas tremem, mas seus olhos brilham com uma esperança renovada. Será que finalmente alguém viria? Mas a sombra que aparece na porta não é a figura que ele esperava. A mulher que veste um uniforme simples de abrigo olha para ele com indiferença, quase como se ele fosse apenas mais um animal sem importância. Seus olhos se encontram por um momento, mas ela vira de costas e continua sua caminhada. Rex, ferido mais uma vez, deita-se com o coração pesado, mas uma pequena parte de si ainda se recusa a desistir. Ele não sabe por quê, mas algo em sua alma se recusa a se render. Quem viria para ajudá-lo? O som dos passos distantes vai diminuindo à medida que a mulher se afasta. Rex permanece na sua cela, sentindo o peso da decepção se instalar em seu peito. A cada dia, a esperança fica mais fraca, mas ele não pode deixar de tentar. O tempo parece estagnar, e a única coisa que ele pode fazer é esperar. O cheiro da comida que nunca chega, a visão da porta que nunca se abre. Tudo isso o leva à beira do desespero. E, no entanto, ele sente algo estranho dentro de si, um fio de determinação. Será que há uma chance, ainda que pequena, de escapar daquela prisão invisível? Rex fecha os olhos, tentando afastar os pensamentos sombrios. Mas, à medida que a noite cai, uma ideia parece surgir. E se a fuga fosse possível? O som de um suspiro escapando de Rex quebra o silêncio da noite. Ele se levanta lentamente, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Seus olhos ainda estão fixos na porta. Mas desta vez há algo diferente. Ele não sente mais medo, apenas uma inquietante necessidade de fazer algo. Ele dá um passo em direção à grade. Suas patas tremeram, mas ele não retrocede. Algo dentro de Rex mudou. Ele não pode mais ficar ali, esperando. Ele quer algo mais. O que aconteceria se ele tentasse escapar? E ao mesmo tempo, ele se pergunta se alguém notará a sua mudança. A ansiedade toma conta de seu corpo, mas a determinação é maior. Ele está pronto para o que vier. Para o Rex, agora mais alerta, sente a tensão no ar. Seus olhos vasculham cada canto da sala fria. Ele sente uma presença,
uma sombra que se move nas paredes ao longe. A mulher do abrigo, Clara, entra apressada, seus passos apressados ecoando pelo corredor. Vamos, você tem que sair daqui agora, diz ela, a voz carregada de urgência. Rex, embora confuso, segue sua intuição e a segue, ainda com medo de ser rejeitado. A luz fria da sala reflete sua incerteza, mas o medo de ser deixado para trás o faz avançar. No entanto, antes que possam sair, uma porta se fecha com estrondo, ecoando em seus ouvidos. A mulher olha para ele, hesitando por um momento, e então um grito distante quebra o silêncio. O que foi isso? Clara murmura, com os olhos cheios de preocupação. Rex sente o peso da situação, algo está prestes a mudar. Ele sente isso. O que será? O som da porta se fecha, e Rex, mesmo assustado, segue Clara. Ele não entende o que está acontecendo, mas sente a ansiedade crescente. O palmo. O abrigo, com suas paredes frias e sombrias, parece mais assustador agora. Clara o guia por corredores apertados, mas seu semblante está longe de ser calmo. Rex sente um calor estranho, uma sensação de conforto vindo da presença dela, mas a tensão no ar é palpável. Ela olha para ele e diz baixinho: está tudo bem. Você vai sair daqui. Rex sente o peso da incerteza, mas a promessa de um novo começo o mantém em movimento. No entanto, uma sombra se move à distância, e o grito que cortou o silêncio parece ainda mais próximo. Clara se vira para Rex, suas mãos tremendo. Isso não estava no plano. Ela pensa, mas a decisão já está tomada. Eles devem seguir em frente. Mas para onde? A sombra que parecia distante agora se revela, e a figura que aparece é uma presença imponente. O diretor do abrigo, um homem corpulento e de expressão rígida, bloqueia a passagem. Onde você pensa que vai com esse cachorro? Ele pergunta com uma voz autoritária. Clara recua, seu corpo tenso, mas tenta manter a calma. Eu vou levá-lo. É a minha responsabilidade agora. A resposta é firme, mas o medo é visível em seus olhos. O homem, com um sorriso frio, dá um passo à frente. Você sabe as regras, não sabe? Ele diz, e sua voz carrega uma ameaça velada. Rex sente o perigo imediato. O que fazer? Fugir? Lutar? O medo cresce, mas Clara mantém a calma, olhando diretamente para o homem. O que ele fará a seguir? A resposta parece vir mais rápido do que eles podem reagir. Clara, respirando fundo, dá um passo atrás, mas sua determinação não diminui. Ela olha para Rex, que está em pé ao seu lado, sentindo a ansiedade aumentar. Você vai sair daqui? Ela sussurra para ele, mas é para si mesma também. A tensão no ar é insuportável. Clara então se vira para o diretor e com firmeza diz: ele não é mais um animal aqui. Ele tem um lar agora. Você não pode me impedir. O diretor sorri, mas há algo em seu olhar que sugere que ele não vai deixar isso passar facilmente. Clara olha para Rex mais uma vez, seus olhos refletindo o peso da decisão que acabou de tomar. Ela não sabe como, mas algo dentro dela diz que este é o momento. Se ela continuar, pode ser tarde demais. Mas se ela voltar atrás, estou fazendo a coisa certa? Ela pensa. Mas a decisão já foi tomada. Clara toma uma decisão, sem mais hesitação. Ela pega a coleira de Rex, respirando fundo, e começa a caminhar na direção oposta, empurrando a porta que se abre com um rangido. O diretor observa, mas não age, ainda esperando algo. Eu vou seguir em frente, ela pensa.
O som do seu coração é o único que ela ouve agora. E Rex, silencioso, segue seus passos. Eles saem para a rua fria. Clara sente uma mistura de alívio e ansiedade. Mas o medo de ser descoberta permanece. Cada sombra na rua parece espreitar. Ela olha para Rex e, por um momento, o medo parece desaparecer. Ele está ali com ela. Sua única companhia. Ela olha para o horizonte. O que vem agora? O que será deles? O ar está mais denso à medida que Rex e Clara caminham pela rua silenciosa. A sensação de alívio parece momentaneamente segura, mas algo nas sombras à frente os faz parar. Clara, tentando não demonstrar, desvia o olhar por um segundo. Rex, embora cauteloso, segue sua líder, seus passos cautelosos. Tudo vai ficar bem agora, diz Clara, sua voz calma. Mas algo na forma como ela fala transmite uma hesitação que Rex não entende. Ela não percebe, mas suas mãos tremem ao segurar a coleira. De repente, uma figura aparece na esquina, e o brilho dos olhos de Rex começa a brilhar com desconfiança. Clara, quem é ele? Pergunta, mas antes que ela possa responder, o homem se aproxima com um sorriso tranquilo. Há algo errado na sua presença. Algo não se encaixa. A tensão cresce porque Clara não mencionou nada sobre ele antes. O homem se aproxima e, com um sorriso, olha diretamente para Clara. Você não deveria ter saído com ele. Eles vão te procurar. Você sabe disso, Pom. A voz do homem é suave, mas cheia de ameaças implícitas. Clara, sem reação imediata, olha para Rex, que está desconfortável. A tensão entre os dois é palpável. Eu fiz o que tinha que fazer, ela responde, mas sua voz vacila. Rex sente o cheiro do medo em Clara. Ele nunca a havia visto assim. Ele se aproxima dela, seu corpo se alinhando com o dela, buscando proteção. Mas Clara não parece perceber. O homem não move um músculo, mas a ameaça está clara em seu olhar. Clara olha de volta para ele, algo em seus olhos revelando uma verdade não dita, algo que Rex nunca imaginou. Você vai precisar mais de mim do que imagina, diz o homem, e antes que Clara possa responder, ele já se vira, desaparecendo na escuridão da noite. O que isso significa para eles agora? Clara e Rex continuam seu caminho, mas o clima agora é diferente. O ar, que antes parecia alívio, agora pesa sobre Clara como uma sombra. Ela olha para Rex, tentando forçar um sorriso, mas ele pode ver que ela está mais distante. O que ele quis dizer com isso? Rex pergunta com seus olhos, mas Clara não responde de imediato. Cristal. Em vez disso, ela desvia o olhar, absorvendo a conversa com o homem em silêncio. Eu não queria que fosse assim, murmura Clara, mais para si mesma do que para Rex. Ele a observa com um olhar cauteloso, como se tentasse entender o que ela não diz. Eu pensei que finalmente estaríamos seguros. A resposta de Clara, cheia de incerteza, faz Rex questionar tudo o que ele acreditava ser verdade sobre a sua nova vida. Ela tem segredos. E agora, ele percebe que talvez nunca tenha realmente sido salva. De repente, Clara para, seu corpo tenso. Rex, ao seu lado, percebe a mudança, o pânico tomando conta dela. Eu não queria que você soubesse. Ela sussurra, a voz falhando. Rex olha para ela, incapaz de entender. O quê? O que você não queria que eu soubesse? A confusão mistura-se com o medo crescente. Clara finalmente se vira para ele, e uma lágrima escapa de seu olho. Eu sou a razão pela qual você foi colocado lá. Rex a observa, chocado, sem palavras.
A sensação de traição atinge seu coração com força. Ela que ele tinha confiado, que lhe prometeu uma nova vida, foi a responsável por sua dor. Eu não queria, mas eles me forçaram, ela diz, tentando justificar o injustificável. Rex sente sua raiva crescer. Mas ao mesmo tempo, um vazio começa a se formar dentro dele. Como isso pôde acontecer? O silêncio entre eles é pesado, e Rex não consegue processar o que acabara de ouvir. Ele se afasta lentamente, seus olhos fixos no chão. Clara, sem saber o que fazer, observa enquanto ele dá um passo atrás. Eu não sei o que fazer agora, ela murmura. Rex não olha para ela. O que ela disse ainda ecoa em sua mente. O que ele sentiu por ela agora parece um jogo cruel. Ele se afasta ainda mais, sentindo o peso da dor em seu peito. O que mais poderia acontecer? A confiança foi quebrada. E agora o futuro parece incerto. Rex respira fundo, sentindo uma raiva silenciosa crescer dentro dele, mas também uma dor imensa. Uma dor imensa. Ele quer lutar, mas a dúvida paira sobre ele. Clara tenta alcançá-lo, mas ele a evita, não sabendo se pode confiar nela novamente. A estrada à frente é longa e cheia de sombras. O que ele fará a seguir? Só o tempo dirá. O silêncio que segue a descoberta é mais pesado do que qualquer grito. Rex, agora distante de Clara, sente o peso da traição pesar em seu peito. A escuridão da noite parece absorver tudo ao seu redor. A luz da rua é fraca, como se o mundo tivesse perdido a cor. Ele caminha sozinho, cada passo ecoando no vazio. O cheiro da terra molhada mistura-se com o ar frio, mas nada é reconfortante. Ele sente uma pressão dentro de si, uma necessidade de entender, de conectar as peças soltas da sua história. Ele sempre acreditou nela, confiou em Clara, mas agora ele se pergunta o que mais ela esconde. Será que ele pode continuar ao lado dela? A resposta vem de forma sutil. Mas Clara há algo mais, algo que ele ainda não sabe, mas que mudará tudo. As lembranças começam a se formar em sua mente. O som da porta se fechando, a sensação de abandono, tudo isso agora faz sentido. Ele se lembra do dia em que Clara o trouxe ao abrigo, com um sorriso no rosto, prometendo que ele seria o único. Você vai ser feliz aqui, ela disse, mas havia algo em seus olhos. Algo que ele não percebeu. O cheiro do abrigo, a pressa com que ela o deixou naquele primeiro dia, as palavras que ela nunca disse. Rex lembra-se das conversas entre Clara e o diretor. Palavras não ditas, risos nervosos e uma sensação de que ele estava sendo manipulado. A verdade se encaixa como um quebra-cabeça, e a dor de sua descoberta é avassaladora. Ele foi um peão em algo muito maior. Mas, afinal, quem o controlava realmente? Rex não aguenta mais. Ele se vira e segue Clara, que está na calçada, seu rosto preocupado. Ele se aproxima dela, suas patas batendo no concreto frio. Clara se vira, surpresa. O que você quer agora? Ela pergunta, mas sua voz é mais uma súplica do que uma pergunta. Rex a encara com intensidade. Você sabia de tudo, não é? Você sabia que eu nunca seria realmente livre. Clara parece engolir em seco, sem saber o que dizer. O silêncio entre eles é pesado, e Rex sente seu coração bater mais rápido. Eu nunca fui a escolha certa, fui apenas a sua responsabilidade. Clara tenta falar, mas não encontra palavras. A verdade está diante deles, e Rex não sabe mais se pode confiar no que ela diz. O que será deles agora? Clara, com os olhos baixos, finalmente fala. Eu não queria te colocar nisso, Rex. Eu não escolhi isso. Fui obrigada a te deixar lá. Eu não tinha escolha.
Ela dá um passo para trás, mas Rex não se move. Ele não consegue mais acreditar nas palavras dela. Você sempre me viu como uma boa pessoa, mas eu não sou. Clara diz isso com a voz falhando. O frio da noite parece se intensificar à medida que ela continua. Eu te entreguei porque eles me disseram para fazer isso. Eles disseram que era a única maneira de te proteger, mas eu falhei. Ela desaba, os olhos cheios de arrependimento. Pousa. Rex, no entanto, sente apenas uma dor profunda. Ele não sabia o que esperar, mas nunca imaginou que a mulher que ele confiava fosse tão pequena. Ele finalmente percebe o verdadeiro inimigo estava em cada uma de suas decisões. Rex fica em silêncio. A verdade já foi dita. Ele não sente mais raiva, mas uma profunda tristeza. Ele estava buscando por algo que nunca existiu. O que Clara fez foi uma tentativa desesperada de proteger o que ela acreditava ser certo, mas no fundo, ele percebe agora o que ela fez foi traição. Rex fecha os olhos por um momento, aceitando a dor e ao mesmo tempo, uma nova força começa a surgir dentro dele. Ele não precisa de ninguém para seguir em frente. Ele escolhe o caminho que sempre deveria ter seguido. O que Clara fez não importa mais. Então, era isso. Ele diz calmamente. Clara olha para ele, mas ele já se virou, seus passos ecoando pela rua. Ele não olha para trás. A verdadeira luta começa agora. O som de passos rápidos ecoa na rua silenciosa. Rex, o corpo tenso, sente a presença à sua frente. Clara está ali, mas sua postura está diferente, mais rígida, mais distante. O ar ao redor deles parece carregado, pesado com a tensão. Rex respira fundo, o peso do que aconteceu ainda esmagando sua alma. Ele olha para Clara, e os dois ficam em silêncio por um momento que parece eterno. Você não tem mais escapatória, Clara diz com uma voz baixa, mas carregada de urgência. Ela se aproxima lentamente, sem tirar os olhos de Rex. Ele a observa, ainda em dúvida. Algo não está certo. Você sabia, não sabia? Ele pergunta. Sua voz tremendo de raiva e dor. Clara hesita, e o tempo parece desacelerar. O impacto está prestes a acontecer. Ele sente isso. A dúvida se desfaz e a colisão é iminente. Clara dá um passo à frente, seus olhos fixos em Rex, que recua ligeiramente. Você não entende, Rex. Eu fiz o que tinha que fazer. Não foi minha escolha, ela diz, a voz agora falhando. Rex, com o corpo ereto, responde com firmeza. Você me entregou, Clara, me fez acreditar em algo que não existia. A dor em sua voz é inegável, mas a raiva começa a tomar conta dele. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Eu pensei que estava te protegendo. Clara grita, quase desesperada. Proteger? Me abandonar não é proteger. Rex retruca, sua voz cortante. O confronto se intensifica, as palavras se tornando mais duras, mais profundas, enquanto o silêncio ao redor parece amplificar a violência emocional entre eles. Clara dá um passo atrás, seu corpo vacilando. Rex percebe a hesitação nela, um momento de fraqueza, mas não há tempo para compaixão. Eu nunca quis te machucar, Rex. Eu não sabia. Ela cai de joelhos, as palavras quebrando em sua garganta. Rex observa a cena com os olhos frios. Ele não sabe se pode sentir pena, se pode perdoar. Você me usou? Ele diz em voz baixa, mas firme. A verdade pesa sobre ele como uma tonelada de pedras. Clara, agora no chão, estende a mão, mas Rex se afasta, o coração apertado. Você não entende o que perdeu, Rex.
A dor no rosto dela é inegável. Mas Rex, com uma única respiração profunda, sente a verdade tomando conta de si. A perda é irreparável. O sacrifício dela, a tentativa de redenção, não pode consertar o que foi quebrado. A chuva começa a cair, fina e constante, caindo sobre os dois. Ele move um músculo, seus olhos fixos no horizonte. Eu fiz tudo por você, Rex. Eu tentei mesmo que não fosse o suficiente, Clara diz, sua voz carregada de culpa. Rex, com uma respiração pesada, encara o céu escuro acima. Você fez tudo errado. Ele responde, as palavras sendo lançadas no ar como uma faca. A única coisa que eu queria era ser livre, Clara. Ele se vira, seu corpo se movendo com a força de toda a dor acumulada. Clara, no entanto, não pode impedir o que vem a seguir. Ela ainda tenta se aproximar dele, mas Rex, com um movimento rápido, afasta-se, seus olhos fixos em um futuro onde ela não mais faz parte. O confronto chega ao clímax. É agora ou nunca. Rex continua a andar, a chuva agora batendo forte contra seu corpo. A dor, a raiva. Tudo isso agora parece irrelevante. Ele não pode mais olhar para trás. A batalha interna acabou, e a única coisa que resta é seguir em frente. Ele não sabe onde o caminho o levará, mas há algo dentro dele que se reacende. A cada passo ele se sente mais forte, mais certo de que tomou a decisão certa. Clara, com o rosto marcado pela chuva e pela perda, observa à distância, sem forças para chamar o nome de Rex. Ela já não tem mais nada a dizer. Ele se vira mais uma vez, suas palavras baixas, mas com uma força indomável. Então é isso. Não há mais caminho de volta. A jornada dele está apenas começando. Ele sabe disso agora. O amanhecer chega devagar, filtrando a luz pela janela quebrada. Rex está sentado na varanda, seu corpo cansado, mas seus olhos, agora mais calmos, refletem a paz que começa a se infiltrar. A chuva da noite passada já passou, mas o cheiro de terra molhada ainda permanece no ar. O mundo ao seu redor parece ter retomado sua normalidade, mas algo dentro dele mudou. O silêncio é pesado, como se o próprio tempo estivesse segurando a respiração. Ele ainda sente a dor da perda, mas há algo diferente agora. A tensão cedeu lugar a uma quietude que antes parecia impossível. O que ficou para trás não pode ser desfeito, mas Rex começa a aceitar que nada será igual. Ele olha para o horizonte, sabendo que o caminho à frente ainda é incerto. Mas agora, ele é o único responsável por ele. O que ele perdeu não pode ser recuperado, mas o que restou agora será seu novo começo. As lembranças de Clara ainda estão presentes, mas agora, com o distanciamento, ele as vê de uma nova perspectiva. O amor que ele sentia por ela, a confiança, tudo parecia tão certo antes, mas tudo o que ele tem agora são fragmentos de um sonho quebrado. Ele sente o peso de cada palavra não dita, cada momento de silêncio entre eles. Ele caminha pela rua, os passos ecoando em seu coração, enquanto os sons da cidade ao fundo parecem distantes e irreais. A dúvida que antes tomava conta de sua mente agora se transforma em aceitação. Ele não pode mais questionar o que aconteceu. Não pode mais pedir por respostas. Clara fez o que achava certo, mas isso não muda o que ele precisa agora: paz. Ele fecha os olhos por um momento, lembrando de como ela o olhava, de como ele confiava nela. Agora eu entendo, ele diz em voz baixa, suas palavras carregadas de uma quieta sabedoria.
A vida continua, mas algo dentro dele mudou para sempre. Rex encontra uma figura familiar no caminho. Clara. Ela está parada ao longe, sua postura hesitante. Ele para, observando-a com o coração pesado. Eu estava tentando ser forte para você, Rex. Ela diz, sua voz trêmula. Rex a encara, mas sua resposta não vem com raiva, apenas com uma quietude profunda. Eu sei, Clara. Eu sei que você tentou putaria, mas isso não muda o que aconteceu. O tempo parece desacelerar entre eles, como se o mundo estivesse aguardando a decisão final. Clara se aproxima, a expressão em seu rosto refletindo arrependimento, mas também a necessidade de se redimir. Eu não posso mais voltar no tempo. Só posso tentar fazer o que é certo agora. Rex olha para ela, seu olhar suavizado pela compreensão. Mas sem palavras, o que aconteceu entre eles não pode ser desfeito. Mas a dor agora parece ser algo que eles podem compartilhar em silêncio. O vento leve balança as folhas ao redor, enquanto Clara e Rex permanecem em silêncio. Rex lembra de algo que o diretor disse há muito tempo. O que você decide agora determinará quem você é. Ele olhou para Clara, e a visão de seu olhar frio ainda ressoa em sua mente. A vida que ele imaginava para si, com Clara ao seu lado, já não existe. Mas ele entende agora que o que ele decidiu é o que o define. Clara, com os olhos vermelhos e as mãos sujas de arrependimento, olha para ele, ainda sem saber o que dizer. Eu não sei o que fazer agora, Rex. Ela sussurra. Rex, com um olhar de compreensão, responde apenas com um breve movimento de cabeça. O que importa agora é o que vem depois, diz ele. Suas palavras simples, mas imbuídas de um poder silencioso. Clara observa, e pela primeira vez, ela sente que talvez ele tenha encontrado a paz que ela nunca pôde lhe oferecer. O caminho à frente está claro agora, mas Rex sabe que ele ainda tem muito a aprender. O que aconteceu com Clara, o que ele perdeu, tudo isso o tornou mais forte, mais consciente do que ele precisa. A dor ainda está ali, mas não é mais a única coisa que ele sente. Então foi isso tudo. Ele diz em voz baixa, quase como um suspiro. A tristeza de ontem se transforma em uma calma silenciosa, e Rex percebe que, em sua solidão, ele encontrou algo mais à força de seguir em frente, de escolher a vida em vez de ser consumido pelo que foi perdido. Ele olha para o horizonte mais uma vez, sabendo que a jornada ainda não acabou, mas que ele está pronto para o que virá. O tempo passa lentamente, mas agora ele está preparado para o que está à frente. O silêncio que segue é absoluto. O mundo parece ter desacelerado, como se estivesse esperando algo. Rex está deitado no campo, sua respiração tranquila, mas seus olhos, antes inquietos, agora buscam apenas a paz. O vento suave balança as folhas ao redor, e ele ouve o som distante de um pássaro cantando, mas nada mais. A dor de tudo o que aconteceu já não o consome. Agora, ele sente um vazio calmo, uma ausência que preenche o espaço, mas não o sufoca. Ele pensou que perderia algo irrecuperável, mas ao olhar ao redor, percebe que algo permanece ele. A vida continua lenta, mas cheia de um novo tipo de compreensão. Ele sabe que o que aconteceu não pode ser desfeito, mas o que resta agora, ele pode reconstruir. A verdadeira questão é: valeu a pena? A resposta não chega, mas ele aceita o silêncio. Rex se levanta lentamente, sua coluna esticando-se, seus músculos ainda tensos, mas agora com uma sensação de liberdade. Ele olha para o horizonte, para o caminho à frente. Não há mais obstáculos, apenas a estrada diante dele. Cada passo que ele dá agora é mais firme, mais seguro. Ele continua caminhando,
cada movimento refletindo sua aceitação do que foi perdido e o que foi ganho. O caminho à frente está cheio de incerteza, mas ele não sente mais medo. A chuva que uma vez o abalou agora é apenas um eco distante. O futuro, em sua simplicidade, se desenha diante dele, sem pressa. O tempo, que antes parecia pesado, agora parece fluir com suavidade. Ele não sabe onde esse caminho o levará, mas sabe que, ao contrário do que antes sentia, ele está pronto para viver cada momento. Ponto. Rex para por um momento, a respiração tranquila, e olha para um objeto que encontrou em seu caminho. Uma fotografia velha, amassada, com um sorriso familiar. E ele a pega com a boca e a olha por um longo tempo. A imagem é de Clara, sorrindo, ainda jovem, com olhos brilhantes de esperança. Ele sente uma saudade do que foi, mas não mais com raiva, apenas com a aceitação silenciosa de que ela também foi parte de sua jornada. Ele deixa a foto cair suavemente ao chão e a observa por mais um momento, como se dissesse um adeus silencioso. Provavelmente, a dor da perda já não é tão forte, mas a memória de Clara, embora marcada pela tristeza, agora faz parte dele de uma maneira mais leve. Ele se vira e continua seu caminho, sem mais olhares para trás. O mundo ao redor de Rex continua a mudar. O tempo passa sem que ele perceba, os dias se transformando em semanas. Ele se lembra de algo que o velho diretor do abrigo disse uma vez: cada caminho tem seu preço. Ele finalmente entende: o preço de sua liberdade, de sua verdade, foi a dor da perda, mas também o ganho de algo que ele nunca soubera ser possível: a paz consigo mesmo. O vento, que agora é mais forte, agita suas orelhas, e ele sente uma última conexão com o que ficou para trás. A cicatriz de seu passado não o define mais. Rex olha para o céu, uma expressão tranquila em seu rosto. A jornada não acabou, mas ele agora tem as ferramentas para seguir em frente. Ele sorri levemente, sabendo que, apesar de tudo, ele foi capaz de aprender, de crescer. O tempo continua, mas ele já não tem mais pressa. Rex para por um momento e olha para a estrada à frente. Ele sabe que o caminho que escolheu não é fácil, mas é o único que ele pode seguir agora. Ele não está mais fugindo, ele está indo em direção a algo maior do que ele mesmo. Agora eu entendo, ele pensa, suas palavras silenciosas, mas poderosas. Ele respira fundo e começa a caminhar. Cada passo carregado de uma tranquilidade que antes parecia impossível. O peso do passado já não o aflige. O que foi perdido ficou para trás. E agora ele é livre para seguir em frente. O som de seus passos ecoa, mas ele não está mais sozinho. Ele sabe disso agora. Ele sabe que a jornada continua, mas ele está preparado para ela. A estrada à frente nunca foi tão clara.